por causa do sorteio, que está errado, que mudou, que não era. Você quer explicar a parada do sorteio já, Mauro? Eu acho o seguinte, a grande questão é que assim, a gente entende isso. Eu fiquei na live brigando com o pessoal, brigando no bom sentido, né? Porque o pessoal, não, mudaram. Eu falei, gente, mas é assim mesmo. Eu acho até que é um critério meio maluco, porque, por exemplo, o Fluminense jogou terça-feira com o Cruzeiro, o Flamengo jogou quarta-feira contra o Atlético. Se os dois jogos fossem na mesma semana, não mudava nada, um terça e um quarta. Qual o problema, né? Então, se agora o Fluminense jogasse na quinta, o Flamengo na quarta, também poderiam os dois ser mandantes na ida Sim. ou na volta. Mas eles adotam esse critério por questões também de televisão, que também não sei se faz muito sentido, porque a televisão vai mostrar para o Rio de Janeiro, Flamengo e Atlético Paranaense, como mostrará, certamente será esse jogo da quarta-feira, como também vai mostrar aqui para São Paulo, Corinthians, Atlético Goianiense, quando o jogo acontecer na Química Arena em Itaquera. E o jogo do São Paulo provavelmente será contra o Ceará no Amazon, na quinta-feira. O do Fluminense estou desconfiado que vai ser 7 da noite de quarta. Aí, se for, aí não tem como jogar Flamengo e Fluminense como mandante. Perfeito. Agora, se você já tiver um esboço disso, você precisa ou não usar esse critério. Mas, ok, nada contra o critério. O Fluminense, exatamente como o Arnaldo falou, jogou a segunda fora também porque o Flamengo foi sorteado antes, então foi enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas o torcedor, já que você faz isso ao vivo, tem que deixar claro para o torcedor, porque o problema é esse, o torcedor já começa a achar que está sendo sacaneado. Seja de qual time for, então acho que a CBF deveria se preocupar. Primeiro, nada contra as meninas que apresentaram, mas houve muita confusão, até de informação. 2019 foi a final do Flamengo contra o Inter, não foi, depois corrigiu. O Flamengo contra o Atlético, foi dito, né? O Atlético eliminou o Flamengo lá nas oitavas, na estreia do Jorge Jesus. Depois o Atlético viria a ser campeão contra o Internacional, né? Na final. O Flamengo saiu bem antes. Mas isso é questão até menor. Então, acho que o torcedor ele quer que a coisa seja bem clara. E, gente, isso tem que ser muito claro para não gerar essa loucura que o Tirone falou. Eu não tenho a menor dúvida. Eu fiquei na live te explicando e o pessoal, você está errado. Será que eu estou maluco? Não, é isso mesmo. O critério é esse. Aí eu fui pegar depois o vídeo com calma e fiz uma ediçãozinha. Eu vou botar ele para rodar aqui, que eu acho que a galera vai entender. Se mais tarde precisar, a gente roda de novo para quem chegar depois, para o povo entender. Então, vamos ver aqui. Olha, eu cortei os trechos desnecessários e deixei exatamente o supra-sumo. Aí você vê como é que você explica isso para o camarada que nunca viu o sorteio e que hoje fala assim, hoje eu quero ver esse sorteio. Né? Eu vou olhar esse sorteio, vou ver como é que é, porque eu estou achando que o Flamengo vai jogar. Eu quero que jogue com o América Mineiro. Né? E estou torcendo para ser Flamengo e América Mineiro. Ou um camarada que mandou uma mensagem no minha live mais cedo, ele deve ser de Brasília, Goiânia, falou, poxa, fiquei decepcionado, estava torcendo para ser Flamengo e Atlético Goianiense para poder levar meu filho do jogo. Então as pessoas têm os seus interesses e estão acompanhando. Vocês vão ver aqui um compacto do que foi. E aí tem um trecho que vocês vão ver entre a primeira parte do sorteio, que é o sorteio dos confrontos, e elas saem e voltam depois. E a segunda parte, que é dos mandos, já aparece a posição invertida e não tem uma explicação para isso. Certo. E aí o torcedor fica maluco, né? Vamos lá. Essa aqui eu vou abrir rapidinho, não tem expectativa agora, já está definido. Vamos lá, última bolinha. Flamengo. Vamos dar aquela passada? Vamos rapidinho. Eu acho que assim, o chaveamento não tem muitas dúvidas, né? Temos aí Atlético Goianiense e Corinthians. Quem passar enfrenta Fortaleza ou Fluminense. Correto? E aqui São Paulo e América Mineiro e Atlético Paranaense e Flamengo definidas as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando daqui para frente, sorteio só para o mundo 17 e 18, aí a gente tem de agosto já o jogo de volta. Perfeito. E até já. Voltamos, então, aqui com a nossa transmissão para trazer aí os mandos de campo, que também é uma expectativa muito grande, né, de quem está acompanhando sorteio, a gente, né? Porque tem aquela coisa de decidir em casa ou não. E para fazer agora, como é que funciona? É simples, mas não é, né? Esse sorteio a gente tem de 1 a 10. Eu vou mostrar cada bolinha para vocês antes de fechar e antes de colocar aqui. Isso. A gente vai sortear o mando de campo. Então, a gente já vai destacar, vai começar por aí, pelo seu lado, né, Bárbara? Isso. E é o seguinte, se eu tirar a bolinha, uma bolinha ímpar, né, mantém como está ali. Não altera o mando de campo. Se eu tirar uma bolinha par, a gente inverte o mando de campo. Agora, a gente já definiu as duas chaves, a parte superior delas, né? Então, a gente já definiu aqui que o Atlético Goianiense vai fazer o primeiro jogo em casa e o Corinthians vai decidir essas quartas de final em casa. E teremos aqui, do lado esquerdo, São Paulo fazendo o primeiro jogo em casa e América Mineiro, então, decidindo esse confronto de quartas de final dentro do seu campo. Agora vamos, então, para a parte de baixo desse chaveamento, hein? Último sorteio, última bolinha. Último sorteio, então.
na tarde de hoje para definir o mando de campo de Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza e Fluminense. É o seguinte, se eu tirar a bolinha, uma bolinha ímpar, né, mantém como está ali. Não altera o mando de campo. Se eu tirar uma bolinha... 9. Então, ficou do jeito que está. Do meu lado direito, Fortaleza faz o primeiro jogo em casa, Fluminense decide as quartas de final no seu campo, o Flamengo faz o primeiro jogo em casa e o Atlético Paranaense decide, então, o confronto das quartas de final em casa. Para o mando de campo, né? Perfeito. A partir desse momento, né, das quartas de final, teremos os confrontos na semi e na final dos mandos de campo. E ainda hoje a gente vai trazer também para vocês um sorteio dos mandos de campo. Muito bem. Tá aí. Agora, eu tenho uma dúvida. Qual? E vou perguntar aqui. Se tivesse sido colocado lá na hora, porque foi sorteando os times. Se ela tivesse tirado o par, invertia. Invertia. O Flamengo decidiria em casa. E o Fluminense... Isso. Entendi. Isso. Se ela tivesse e o Fluminense estava na posição que estava porque ele foi o primeiro time a ser sorteado. Isso. Se ela tivesse uma bolinha par, inverteria Fluminense e Fortaleza, e aí, obrigatoriamente, o outro lado inverteria também. Né? Então, aí o que aconteceu? Os torcedores do Flamengo, como viram que o Flamengo estava na posição abaixo, né? Como eu mostrei ali, quando ele volta e já trocou de posição, o que o cara pensa? Por que mudou se foi ímpar? Ímpar não muda. Entendeu? É confuso demais. Porra, é uma coisa de maluco. Quando não é explicado antes, então... Então, assim, tinha que ser muito claro, muito claro. Então, eu acho o seguinte, por que não faz assim? Faz o sorteio. Vamos lá. Corinthians, primeiro sai o Atlético Goianiense, certo? Depois Corinthians. Então, Corinthians vai... Atlético e Corinthians. Já define. Primeiro jogo em Goiânia. Foi o primeiro a sair. Saiu primeiro, joga em casa. É verdade. Não precisava ter o... Pronto. Automaticamente, o São Paulo sabe que, seja lá qual for o seu adversário, ele vai jogar primeiro em casa. Porque o Corinthians foi sortudo de sair como visitante no primeiro jogo. Já definiu. Aí, Fluminense contra Fortaleza. O Fluminense foi sorteado. Fortaleza, depois Fluminense. Isso. Opa! Fluminense vai jogar a segunda em casa. Automaticamente, o Flamengo vai ter que jogar a primeira em casa. Não tem conversa. Não precisa fazer bolinha nenhuma, gente. É só definir como esse segundo sorteio não precisava, né? Não precisa. Porque assim, aí você tem ali Corinthians visitando, Atlético e Corinthians. Aí do outro lado você tem São Paulo e América. Então o Corinthians começa visitante e o São Paulo começa mandante. Fechou. Né? Os times de São Paulo resolvido. Aí o Fluminense, o segundo jogo fora. E o Flamengo também era o segundo jogo fora. Era só falar, olha, aqui nós temos uma situação de impasse. O Fluminense é visitante na ida e o Flamengo também. Mas os dois não podem jogar na mesma cidade no mesmo dia. E há a possibilidade de, pelos critérios aqui da televisão e tal, terem que jogar numa quarta-feira à noite. Digamos, o Fluminense joga às 19, por hipótese, e o Flamengo às 21h30. O Fluminense seja o jogo do Sport TV e o Flamengo o jogo da Globo, para o Rio de Janeiro, para várias outras capitais e cidades aí pelo Brasil. Ok? Diante disso, qual o nosso critério que foi adotado, inclusive na fase anterior, quando o Fluminense teve que jogar fora contra o Cruzeiro, o Flamengo jogou em casa a volta contra o Galo. O Fluminense foi sorteado primeiro, antes do Flamengo, então ele tem prioridade. Então o Fluminense manda a segunda em casa. E o Flamengo vai ter que mudar para fazer a primeira em casa. É o mesmo critério da fase anterior. Se vocês tiverem qualquer dúvida, acessem o link do sorteio anterior na página da CBF, que está tudinho lá. Pronto, acabou. Para que bolinha, não sei o que, voltar? Não tinha nada disso. Era mais fácil. Aí quando tem a bolinha, aí a menina ainda teve lá, a Carol, com problema com a bolinha, que a bolinha emperrou. Fica louco. Não sei o que, a bolinha, não sei o que, emperrou. As pessoas ficam procurando pelo em ovo, gente. Tem que parar com isso. É tipo um VAR do sorteio. Opa, olha lá, pegou e soltou a bolinha. A bolinha emperrou. Exato. Eu não sei para que isso, porque é muito simples. É só você explicar antes. Olha, digamos que um time de São Paulo seja escolhido primeiro como visitante. O outro vai ser mandante. Ou o contrário, né? Se o Corinthians fosse mandante contra o Atlético na primeira partida, o São Paulo seria automaticamente visitante na partida de volta. É só definir esse critério. Ou seja, os primeiros jogos a serem escolhidos pautam os jogos seguintes, dando preferência a quem for sorteado primeiro para decidir em casa. Eu sei que também não é tão simples, mas eu acho que seria menos complicado, porque queimaria toda uma etapa de sorteio com bolinhas. Perfeito. E ímpar e par. Muitos torcedores do Flamengo que estavam na minha live ficaram, não, ela falou, por isso que eu repeti ali, o ímpar não muda.
Aí o cara fala, então por que mudou? Porque o Flamengo estava embaixo, o Atlético estava em cima. E em momento algum se falou, olha, gente, o Flamengo vai ter que fazer a volta fora de casa, porque o Fluminense, que foi sorteado primeiro, fará a volta fora de casa. E não pode os dois jogarem na quarta-feira no Maracanã. Tem que ser um caso fora. No caso de São Paulo e Corinthians, é questão também de segurança, da polícia, essa coisa toda, embora não seja o mesmo estádio. E seria muito mais fácil, né? De ficar explicado no sorteio das oitavas, né? Com essa explicação precisa do Mauro, e além de tudo, com uma sugestão de mudança, de não ter negócio de bolinha ímpar, bolinha que emperra, não sei o que tal. O cara saiu o Fluminense, ele vai jogar a segunda em casa. Pronto. Então, portanto, o Flamengo vai jogar a primeira fora.